E os nossos repórteres foram até a Síria para contar com exclusividade o drama da família que tenta resgatar uma brasileira aliciada pelo grupo terrorista Estado Islâmico. Carol, Karina Rayol é mantida prisioneira junto com o filho de 6 anos e é considerada pelos rebeldes curdos como uma extremista. Muito triste, muito angustiante. Você já vai vir? O que pode ter acontecido com ela e com meu neto? Explodiu uma bomba próximo à casa que ela estava e desabou o teto. Ela teve que levar pontos sem anestesia, ela teve que aguentar a dor. A gente desaprendeu a sorrir. A gente não sabe mais sorrir. Esse aqui é o campo de Hod, onde a Karina está presa, mas é aqui onde ela está vivendo com o filho dela desde o início desse ano. Os últimos 5 anos ela viveu em Al-Hol, grande campo com mais de 40 mil pessoas. A família Rayol está sem ver a filha caçula há 8 anos, desde que ela fugiu de casa. Karina nasceu em Belém, no Pará, em 1995. Eu sou a mais velha e ela é a maior. E mais inteligente. Ela sempre foi muito esperta. A jovem estudava jornalismo para ser comentarista de futebol. Torcedora do Paysandu, ela dividia com o pai a paixão pelo esporte. Essa troca de informação e isso fazia a gente ficar muito próximo. As nossas brincadeiras, os nossos passeios. Os pais começaram a estranhar o comportamento da filha quando ela iniciou um curso de árabe na Faculdade Federal do Pará. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Said Monsif, o professor, era também o imã, o líder da mesquita em Belém. Passou a me sinalizar ali, no dia em que ela passou a frequentar a mesquita. Aos 19 anos, a estudante se reverteu ao islamismo. Enquanto ela começava a entender o que era religião e a frequentar a mesquita, os terroristas do Estado Islâmico já espalhavam medo pelo mundo, impondo as próprias leis com violência. Uma história que a humanidade não vai esquecer. O exército de radicais começou a se organizar em 2003, durante a invasão dos Estados Unidos no Iraque. Primeiro, era um braço da Al-Qaeda naquele país. 8 anos depois, enquanto acontecia a guerra civil na Síria, o grupo se expandiu e mudou de nome para Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Em 2014, o iraquiano Abu Bakr al-Baghdadi se autoproclamou líder religioso do califado do Estado Islâmico. A partir daí, os extremistas provocaram uma série de atentados ao redor do mundo. As notícias sobre as atrocidades não paravam. Karina ficava trancada no quarto dela, com a janela fechada, só no celular ou no computador. Nas redes, a caçula da família encontrou muçulmanos do mundo todo. O que a família não imaginava é que ela fosse fugir do Brasil para se casar com um homem em Idlib. A fuga aconteceu no dia 4 de abril de 2016. Ela se despediu de mim normalmente. Na madrugada do dia seguinte, surgiram as primeiras pistas do paradeiro da estudante. Ela chegou lá por volta das 14 horas no aeroporto e às 17 ela foi para Belo Horizonte. Após isso, ela para o aeroporto de São Paulo, para Guarulhos, e aguardou até às 5 da manhã e pegou um voo para o Marrocos. A mãe, que não quer mostrar o rosto, fala da emoção ao ouvir a voz da filha no celular depois de 6 meses da fuga. Eu que atendi o telefone. Ela, mãe,
Eu quase desmaiei. E eu só chorar, que eu não conseguia, não tinha, eu estava tão emocionada, não consegui falar. Para a irmã, Karina deu uma versão que assustou a todos. A história do marido seria uma grande mentira. Ele fazia parte do grupo islâmico. Karina teria sido abusada, espancada, e o homem seria casado com 3 outras esposas, o que é permitido pelo islamismo. Ela conseguiu fugir de lá e acabou entrando cada vez mais no território da Síria. Em dezembro de 2016, a brasileira foi para a cidade de Raqqa, conhecida como a capital do Estado Islâmico. Lá, teve que se casar mais uma vez. Parou de falar com a família e só voltou a mandar mensagens em maio do ano seguinte. Eu contei para ela que eu estava grávida e ela me contou que também estava grávida. As forças democráticas sírias tomaram Raqqa. E ela estava no meio da guerra, explodiu uma bomba, caiu alguns pedaços de madeira na cabeça dela e abriu. Abdullah nasceu prematuro em 6 de janeiro de 2018. Foi parto normal? Isso, foi parto normal. As irmãs só retomaram o contato em setembro. Agora, a brasileira vivia em Baghouz, o último reduto do Estado Islâmico que já estava cercado pelas milícias curdas. O filho, doente, estava desnutrido. Karina descreve o sofrimento. A situação é tão triste às vezes. Um irmão me deu um pouco de arroz e aí eu fiz um pouco pro Abdala agora de manhã. A opção que ela tinha seria pagar um atravessador em que iria tirar ela de dentro da guerra. Quanto que ele cobrava? Era em torno de 13 mil dólares. Foi vender as casas, vender terreno, vender carro, para poder tirar eles do meio da guerra. Em abril de 2019, uma pessoa entrou em contato e disse que ela havia pedido para informar que estava em uma prisão. Nos últimos 5 anos, Karina passou por diferentes campos de prisões. A família aqui no Brasil tenta desesperadamente a ajuda do governo para tirar mãe e filho das mãos dos curdos. Qual foi a última vez que o governo brasileiro se comunicou oficialmente com vocês, trazendo alguma informação sobre esse processo ou sobre a Karina? Oficialmente, nenhuma vez. Em julho deste ano, a família procurou o repórter Ian Boechat. Karina havia decidido dar entrevista para ele. Ele era uma esperança. Ele ia fazer entrevista com ela. Era uma esperança da gente. Saber se estava tudo bem. Em agosto, Karina desapareceu de novo. As forças democráticas da Síria só autorizaram a ida do jornalista em final de setembro. Estou finalmente embarcando agora num voo para o leste da Turquia. A gente acabou de entrar no Iraque agora, super difícil. Agora a gente está indo para a fronteira com a Síria, uma nova parte dessa jornada. Boechat chegou ao campo de prisioneiros do Estado Islâmico em 7 de outubro para entrevistar Karina conforme combinado. Que é o campo de Hod, onde a Karina está presa. A gente não vê nenhuma mulher aqui que não esteja completamente coberta. Hod tem 3.000 mulheres e crianças. As estrangeiras são a maioria. Esse aqui é o mercado aqui do campo de Hod. As mulheres que vivem aqui vêm para cá para fazer compra. Ian sabia que ali era o lugar certo para perguntar sobre a brasileira. De onde você é? Sou da França. Você conhece uma brasileira chamada Karina? Sim, conheço. Não conhece? Você sabe onde é que ela tá? Não. Ian segue a conversa. Ela confirma que a Karina era a única brasileira presa em Hor. O administrador chama a equipe e dá a notícia. Karina tinha fugido com outras mulheres uma semana antes.
O gerente de Roj revela que no celular encontrado com a brasileira havia mapas e conversas com pessoas suspeitas de ligação com o Estado Islâmico. Descobrimos que essa mulher é radical. No campo, ela era extremamente ativa. Organizava reuniões clandestinas e estava ligada a contatos fora da área do campo. Abdallah está preso com a mãe. Está na prisão nesse momento, uma prisão de segurança, sendo interrogada. Ele aceitou também que eu deixe a mala com as coisas que a família dela mandou para ela aqui para a Síria. Elas vão ficar aqui até o dia que ela retornar da prisão. A gente está indo embora, não conseguiu falar com a Karina, infelizmente. Nós questionamos a Polícia Federal, que em nota respondeu não confirmar nem se manifestar sobre eventuais investigações em andamento, nem sobre eventuais pessoas investigadas. A família procurou também a Defensoria Pública. Foi aberto um processo de repatriação em 2020. E a ação foi extinta. A Defensoria do Pará deve reabrir o caso na Justiça diante da situação atual da brasileira. Nosso próximo passo é esse, é se reunir com a juíza para verificar se a gente consegue uma decisão urgente nesse caso, para que de fato o governo brasileiro seja instado a cumprir o que não fez ainda. No último 16 de novembro, Karen recebeu uma mensagem em inglês de uma finlandesa. Sua irmã me pediu para mandar esta mensagem para vocês falarem com o governo brasileiro. Ela está numa solitária e a solitária é um banheiro. A situação é ruim em relação à comida, à sujeira, sem ar fresco ou luz. Ninguém pode salvá-la a não ser o governo. 9 dias depois, outra mensagem, ainda mais preocupante. Algumas pessoas disseram que sua irmã está muito doente e que solicitaram a Cruz Vermelha para tratá-la. Mas os curdos não permitem que ela receba visitas. Há uma grande chance de que você perca a sua irmã, ou algo aconteceu com a sua irmã, e é por isso que os curdos não querem que a notícia se espalhe. A família continua unida na missão de trazer a filha de volta para casa. Os Rayol tiveram que se mudar para cá à procura de trabalho depois de venderem tudo em Belém. Foi uma mudança foi repentino e muito difícil também, porque a gente era muito alegre. A gente precisa caminhar. Eu penso nos meus netos. Os filhos de Karen acompanham de perto os sacrifícios da família e de longe o sofrimento da tia. Dá medo, assim, às vezes de passar o tempo e a gente esquecer. Dá medo? O meu sonho hoje era ver minha filha, Karen, e a Karina se abraçando. Uma cidadã brasileira com um cidadãozinho brasileiro pedindo encarecidamente ao governo que olhem, tenham mais amor no caso deles.